Deixa eu perguntar a vocês duas. Vocês que escreveram isso desde o início, pra vocês, o que é que vocês esperam aí? Que o pessoal sinta? Qual é o objetivo pra vocês de tudo Pra isso mim, aí? é algo que eu já sinto e que eu espero que sintam também, que é um senso de urgência. No sentido de que a mensagem que a gente está levando não é um teatrinho bobinho. É, como o pastor Vitor falou, é muita responsabilidade. São temas muito específicos, temas muito sérios, mas que no final das contas tudo aponta para o mesmo lugar, que é Cristo. Então, aquilo que eu, o tempo todo que a gente estava trabalhando na peça e agora que a gente está ensaiando e quando for ser apresentada, o sentimento que eu quero que as pessoas tenham é justamente esse senso de urgência no sentido de que, cara, se eu passei por aquilo ou estou passando por aquilo que eu estou vendo na peça, eu preciso urgentemente ir me encontrar com Cristo, porque se a peça está me mostrando isso, de que eu pertenço a Ele, não tem outra coisa a fazer senão correr até Ele. Então, isso é uma coisa que eu vinha matutando enquanto eu estava pensando nas pantomimas, pensando até no figurino, que pode ser algo besta, mas que tudo no final precisa apontar para Ele, que a gente possa ter esse senso realmente de urgência, de preciso ir encontrar Ele agora, preciso fazer isso agora. Cara, eu acho essa resposta bastante complexa. Quando eu tava escrevendo, eu tive dois sentimentos completamente diferentes. Porque no começo, a gente não tinha... Boa parte das pantomimas não existia, só existia um. E a sensação que eu tinha, que o público ia sentir muito desespero. Sinceramente, assim. Porque tudo é muito pensado pra você se colocar naquelas situações. Mas, com o tempo, quando a gente foi fazer a escrita maior e tal, a percepção que eu tive foi mudando, porque a gente acabou incluindo o Dono do Vento. No roteiro original ele não existia. Só que eu tava matutando o final na minha cabeça, porque eu não tava gostando. Gente, eu tenho um problema gigante com o final. A gente sempre empaca no final. Com o Jubaf ano passado, mesma coisa. No Cojubaf do ano passado certo. a gente bolou o final aqui, não foi? Foi. Mudou o final super, tipo assim... Pouquíssimos ensaios antes. E eu, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Até que teve um dia que a gente tava conversando, assim, de devocional, coisas que Deus tava falando com a gente e tal. E aí comentou sobre aquela passagem de quando Jesus acalma a tempestade. E aí veio na minha cabeça, assim, eu tava deitada no chão da sala. Aí ele veio falar alguma coisa sobre isso. Aí eu falei, meu Deus, é ele que controla a tempestade e o vento. Ele é o dono do vento. E ela deu um mortal. Não, eu dei um mortal. Eu dei uma cama. Eu sou exagerada. Parkour, né? Parkour! Peguei meu celular, escrevi desesperado. Meu Deus, é o dono do vento, é o dono do vento. Aí o Pedro ficou, o que tá acontecendo? Eu falei, é isso, é o dono do vento, ele que acalma. Aí, enfim, escrevi. E quando eu escrevi o Dono do Vento, aí a gente pensou em toda a estrutura dele, de monólogos que ele ia ter dentro do texto. Aí eu falei, cara, se o sentimento antes era desespero da construção dessa peça, agora o sentimento é de você pode sentir isso, e a gente quer que você perceba que você sente isso, até quando você esconde pra você mesmo. Porque o assunto que a gente fala aqui é um assunto que às vezes as pessoas não querem nem falar pra si mesmas que estão passando. Mas existe algo que resolve isso. Existe alguém. Então, a sensação que eu tenho é que os personagens estão constantemente numa luta invisível. Até que eles percebem que existe algo que tem corpo e toca, sabe? Tem olhos e vê. Eu acho que a conversa do Natanael, pra mim, é com certeza um dos maiores pilares, É a chave. É um dos maiores pilares da peça inteira. É quando Jesus vira pra Natanael e fala, eu te vi. É uma sensação completamente diferente, porque não é simplesmente eu sei que você tá lá. Não é nem necessariamente eu vi um milagre muito grande, mas é a sensação de se sentir percebido. E se sentir percebido por inteiro. Não é como um amigo seu que você sente e desabafa, que ele vai te escutar naquele aspecto. Ele te vê e ele te compreende por inteiro. Aí tem a frase, para mim, a minha favorita do pastor Vitor eu te vi no vento. É isso, ele vê a gente na loucura de tudo.